Eu continuo aqui com a Beatriz Puente porque a gente tem mais um episódio de tiroteio nos Estados Unidos. É isso, Bia? Exatamente, Fernando. Um homem abriu fogo em um parque na Virgínia, só que estava acontecendo uma formatura do ensino médio naquele local, naquela hora. Então você imagina, formando os professores, alunos. Por isso, 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas logo após esses disparos. As vítimas são 2 homens, um de 18 e outro de 36 anos. A polícia conseguiu prender um jovem de 19 anos que seria o atirador, é o principal suspeito até agora, mas ainda não se sabe se ele tinha alguma ligação com a turma que estava se formando, com as vítimas ou até mesmo com a escola. Outro ponto é que sempre que acontece um atentado como esse, Fernando, a gente volta a conversar sobre o controle de armas nos Estados Unidos. Mas na prática, o que a gente vê é outra coisa. Não é o caso desse episódio em si específico, mas eu trouxe uma outra notícia que saiu essa semana para a gente entender a dimensão, que diz assim: a justiça americana autorizou o porte de armas para condenados por crimes não violentos. Ou seja, a gente vê de novo uma ampliação desse leque de quem pode usar ou não armas de fogo e não o controle que a gente sempre vem falando aqui. A gente lembra, Bia, que nos Estados Unidos os estados são mais independentes, né? Cada estado pode ter uma legislação própria nesse sentido, então acaba que virou uma questão política mesmo, né? Estados mais ligados ali aos republicanos têm um controle menor, enquanto os democratas valorizam mais esse controle, criam mais ferramentas para cercear o acesso a armas. Infelizmente, é uma questão que se tornou política e acaba não tendo um debate da forma que deveria, né? Virou uma coisa meio de torcida, assim, um fla-flu político e não mirando o real problema, que são esses ataques cada vez mais frequentes, né? Exatamente, Fernanda. A gente traz aqui quase toda semana, virou até uma questão muito corriqueira a gente trazer esses ataques. E muitas vezes a gente vem nesse molde de como se fosse um atentado, mas muitas vezes também é uma simples troca de tiros, uma simples discussão. Como a gente trouxe uma vez também um caso no metrô de violência. Então a gente tem visto o escalonamento dessa violência por lá. E claro, a facilitação, a arma de fogo acaba contribuindo para que a gente tenha mais vítimas também por lá, Fernando. E mais um ponto para a gente adicionar também, que os Estados Unidos eles têm uma constituição que é muito curta, né? Então ela é muito de interpretação. Então alguns estados interpretam ali o direito à liberdade como irrestrito, incluem esse direito à arma aí dentro desse ponto, dessa cláusula da Constituição deles, que é curtíssima. Acaba que todos os casos são muito julgados por jurisprudência, né? Por casos anteriores, ou então pela interpretação que cada um dá a esse texto. Bia, muito obrigado pelas informações. Eu espero que a gente não tenha outro atentado aí a tiros por um bom tempo aqui nos Estados Unidos.